Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E hoje, dia 20 de agosto, dia de jogo do Vascão, véspera de aniversário do clube, né? O clube que vai completar amanhã 122 anos de vida. A gente vai falar sobre a expectativa de reforço, presente aí, tão esperado presente que a torcida aguarda aí a ser anunciado pela diretoria do clube. E também vamos falar sobre as informações e expectativas desse jogo de hoje contra o Ceará pela quarta rodada. Antes de tudo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, fortalece aqui o trabalho, tá? Compartilha com mais amigos vascaínos para que a gente possa atingir mais apaixonados assim como você. Bacana? Vamos para as notícias aqui, tá? O Vasco deve sim se reforçar. Campelo aí afirmou a um podcast que foi gravado pelo Globo Online que o Vasco realmente busca mais um ou dois reforços ainda para essa temporada, né? A prioridade ali do técnico Ramon e da diretoria ainda é o meio-campo e o ataque, né? Um ataque ali pela ponta, que com a contusão do Vinícius e também a saída do Marrone é prioridade, né? E também tem aí, né, uma possível venda do Thales, né? Thales, que tem sido sondado aí por vários clubes europeus, pode estar de saída. Eu acho que vai ser inevitável, né? A gente já fica na expectativa de saber qual seria o destino do Thales e por qual valor a diretoria vai realmente vender o atleta. Então o Vasco realmente está no mercado aí e o Campelo afirmou que são duas as possibilidades aí de reforçar o clube, né? Então essa é a situação de reforços, né? Outra questão importante para essa situação de reforçar o elenco do Ramon é essa maratona de jogos, né? Com a pandemia aí o calendário ficou imprensado e a gente está fazendo aí 2 partidas por semana. Isso já mostra que a gente também precisa se preocupar em relação ao plantel, né? O plantel que sofreu algumas baixas, né? Para o jogo contra o Ceará a gente já tem alguns desfalques, como por exemplo o Pikachu está lesionado, temos aí o Vinícius Paiva também lesionado, né? Temos a questão da Covid. Bruno César foi acometido aí pela Covid-19, ainda continua afastado, e são desfalques certos para a rodada de hoje, né? Então, sobre essa questão do jogo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão da quarta rodada, né? O Vasco enfrenta o Ceará hoje no Castelão, às 20 horas, né? Um jogo que ali promete ser um jogo bem disputado. O Ceará busca ali uma recuperação no campeonato. O atual campeão da Copa do Nordeste tem como característica um jogo intenso, um jogo em que a marcação é muito acentuada, muito firme, né? E o Vasco deve ter uma boa briga ali pelo meio-campo, né? Então o Ceará deve ir a campo aí com os destaques, né? E alguns desfalques. Os destaques do Ceará, no gol ali o Fernando Praz, tem também o Fernando Sobral, né? Que está fazendo boas partidas, e o atacante Kleber, né? Que chegou até a ser cogitado aí no Vasco, mas é um atacante que tem ali jogado bem, não é um atacante que fica plantado na área, ele costuma se movimentar e pode ser aí uma das ameaças para o jogo de hoje, né? Mas também o Guto Ferreira está passando por um momento difícil lá, né? São 3 jogos, né? E ainda está indo mal no campeonato, né? Não tem oscilado bastante com essa questão dos desfalques, então busca aí uma recuperação no campeonato. O Vasco, por outro lado, está indo muito bem, pode assumir aí, quem sabe, a liderança hoje. O Vasco que tem 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Com a derrota aí do Galo para o Botafogo, né? O Botafogo ganhou ontem o Galo por 2-1. O Vasco pode chegar a 9 pontos e, com um jogo a menos, assumir a liderança do campeonato. O Internacional também tem 9 pontos, mas o Vasco, por ter um jogo a menos, pode assumir hoje a liderança do campeonato e, quem sabe, aí, ó, embalar e já na rodada que vem contra o Grêmio marcar aí mais 3 pontos e subir um pouquinho mais aí o degrau rumo ao título, né? Quem sabe aí, hein? Se o Vascão possa ser campeão brasileiro, hein? Já pensou? Então, o Ramon conta aí com uma expectativa, né, de fazer. A dúvida do Ramon seria ali em relação à formação tática, né? O elenco que vai a campo deve ser praticamente o mesmo que jogou contra o São Paulo, mas a dúvida está ali entre alterar a formação tática ou não, né? O Vasco deve ir a campo com Fernando Miguel, Leandro Castan, Ricardo Graça, Henrique e Caio Tenório, que está confirmado, e também ali no meio Andrei, Felipe Bastos, Benítez, né?
e na frente Thales Magno e Germancano. A dúvida seria manter o Gabriel Peck de titular ou já entrar com a formação que deu certo no segundo tempo no jogo contra o São Paulo, onde o Vasco ficou ali mais forte no meio-campo, com uma marcação mais consistente, liberando ali o Andrei após a entrada do Bruno Gomes. O Andrei conseguiu ali ir mais ali no campo ofensivo e conseguiu no segundo gol participar da jogada. Então a dúvida seria entrar com o Bruno Gomes ou manter o Peck ali na ponta, né? Se o Bruno Gomes entrar, a tendência é que o Benítez ganhe mais possibilidades ofensivas, né? Participe um pouco mais ali do trio ofensivo do Vasco. Se o Bruno Gomes não entrar, talvez aí a possibilidade seja a entrada do Guilherme Parede, que estava fazendo um bom campeonato lá no Tajeres da Argentina, né? E por conta da pandemia o campeonato também parou e ele foi emprestado aqui para o Vasco. E a expectativa é que possa entrar ali na vaga do Peck e fazer aquela ponta ali pelo lado direito. Então são essas as dúvidas. Eu, na minha opinião, como já disse no vídeo passado, entraria com o Bruno Gomes, até porque o Ceará tem um meio-campo muito pegador, né? E vai ser uma disputa ali acirrada no meio-campo e o Vasco precisa de uma marcação mais consistente. Então seria essa a minha aposta, né? E vamos falar agora sobre o tão esperado presente, aí a torcida que vem falando nos grupos de WhatsApp que talvez o presente fosse o Alex Teixeira. Alex Teixeira que está em fim de contrato, o contrato dele se encerra, né, com o clube chinês ali em dezembro desse ano e já pode assinar um pré-contrato, né? O Corinthians está interessado no atleta, realmente tem buscado informações do jogador, parece-me que vai estar tentando fazer uma proposta e o Vasco seria um ótimo destino para o Alex Teixeira, né? Mas o Carlos Leão acabou afirmando numa entrevista aí no canal do Lucas Pedrosa que o Vasco realmente não tem condições agora de trazer jogadores do nível, né, do Alex Teixeira pelo aspecto financeiro. O Vasco que sofreu bastante nessa pandemia sem as cotas de TV e se viu aí, né, tendo que contar, né, com um programa de sócio-torcedor para poder honrar seus compromissos, parcelar as dívidas que tem e continuar mantendo aí as coisas em dias através dessa verba que foi colocada no clube aí por você, sócio-torcedor, que ajudou o clube financeiramente, né? Graças a você, o clube está conseguindo pagar as suas dívidas, né? Então, o Carlos Leão acredita que em 2 ou 3 anos o Vasco consiga montar um time mais competitivo, um time mais forte. A torcida vem aí aguardando essas promessas. O Campelo, né, junto ali com o André Mazuco, andaram prometendo 2 reforços de peso, né, com essa questão toda do sócio-torcedor para poder retribuir todo esse carinho do sócio. A gente está aguardando esses 2 reforços. Chegaram aí Cano e Benítez, mas a torcida espera um pouco mais em relação à contratação. E o jornalista Fábio Azevedo afirmou que não vai vir o Alex Teixeira, né, que a situação do Alex Teixeira não é a novidade da diretoria em relação ao presente de aniversário e que esse presente de aniversário seria aí uma reforma de São Januário, né, a assinatura do contrato para reformar o nosso estádio, né? Eu já acho aí que essa situação da reforma de São Januário é uma boa, né? É uma situação que realmente tem que ocorrer. O estádio precisa constantemente estar sofrendo ali, né? Com a modernização, precisa realmente estar sendo modernizado, né? Bem cuidado, né? Um estádio que é patrimônio, né? Não só do Vasco, mas patrimônio também do país, né? Então precisa realmente ser bem tratado, bem cuidado. Mas eu fico aqui na pergunta, né? Porque só agora que esse contrato vai de fato ser assinado vésperas da eleição, né? Então fica aí essa pulguinha atrás da orelha para saber se isso realmente é uma obra só para beneficiar o clube, se tem algum critério ali em relação à eleição, né? Não sei, deixa a sua opinião aí, tá? E se a atual diretoria perder as eleições, né? Como é que fica aí essa reforma assinada aí, véspera da eleição? E se o outro candidato tiver uma proposta melhor, maior, para ampliar São Januário, por exemplo, né? Ao invés de só reformar? Então, a gente fica aguardando aí como é que vai se dar toda essa situação, né? Deixa a sua opinião aí, o que você pensa a respeito. Será uma obra para realmente beneficiar São Januário? Será uma obra para beneficiar São Januário e também já visando as eleições? Então, deixa a tua opinião aí, que a gente quer saber o que você pensa a respeito. Valeu? Que venha a vitória, um ótimo jogo para nós, tudo de bom e até mais.